Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Vou dividir isso aqui em dois vídeos. Então, primeiro eu vou falar sobre os tópicos de análise combinatória, e depois o outro vídeo falando sobre adição de probabilidades, para não ficar muito extenso e não ficar muito confuso. Então, é o seguinte, análise combinatória é o ramo da matemática que estuda o conjunto de possibilidades de alguma coisa acontecer. Por que é importante a gente estudar análise combinatória primeiro? Porque para eu trabalhar com a probabilidade, que exige um espaço amostral com todas as possíveis possibilidades, eu preciso identificar alguns casos para fazer essa aplicação do espaço amostral, calculando o total de possibilidades, tá? Então, hoje aqui eu vou dividir em 4 partes, que são 4 temas que a gente estuda lá no ensino médio. E o primeiro é conhecido por PFC, que é o princípio fundamental da contagem, né? Então, o que vem a ser o PFC? Eu não vou ler isso aqui tudo, não, mas basicamente é o seguinte, toda vez que eu preciso estabelecer, tomar alguma atitude ou tomar uma ação aonde eu faço sucessivas decisões, eu posso utilizar o total de possibilidades pelo princípio fundamental da contagem. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quero verificar no lançamento de um dado, certo? Então, vamos lá. Quantas são as possibilidades de cair com a face virada para cima, um número par ou o número 3? Então, se eu tenho essa ideia de fazer um lançamento de um dado e eu quero uma probabilidade ou uma possibilidade ou outra, né? Ou a conjunção ou aqui vai sempre remeter à adição, tá? Então, eu quero pensar que pode tanto ser uma quanto ser a outra, né? Então, nesse caso, eu tenho com a face virada para cima ou um número par ou um número 3, tá? Então, eu vou imaginar como que eu vou fazer isso. Se eu pensar que no dado, no lançamento de um dado, a gente tem 4, 5, 6. Tem 6 possibilidades. Dessas 6 possibilidades, números pares a gente tem 3 e o número 3 a gente tem uma. Então, é como se eu quisesse, tivesse duas etapas nesse processo, aonde a primeira etapa eu preciso ver quantas possibilidades de números eu tenho que é par, e na segunda, quantas possibilidades dentro daquelas opções que tem o número 3. Né? Então, eu percebo que eu tenho, já que eu quero par ou 3, né? Par ou 3, então nós temos 3 possibilidades para números pares, que é o 2, o 4 e o 6, ou, no caso, o 3, que eu tenho apenas um 3 aqui. Como essas duas etapas vão fazer parte do que ele está pedindo, né? No caso dessa probabilidade ou das possibilidades, eu utilizo um princípio que a gente chama princípio aditivo. Então, eu somo essas minhas possibilidades. Então, existem 3 opções para par e um número 3. Perceba que um não depende do outro, né? Porque o par são 3 opções e no 3 só tem uma opção. Então, eu posso dizer que o total de possibilidades de você jogar um dado para cima e cair par ou número 3 serão 4. Então, a gente junta essas duas possibilidades, tá? Se eu quiser verificar, né, quantas combinações eu vou ter aqui, aí a gente vai utilizar um outro processo, que é chamado de princípio multiplicativo, tá? Então, olha lá. Podemos, então, pensar que temos 3 possibilidades para o número par e uma possibilidade para o número 3. Então, utilizando o princípio aditivo, eu resulto em 4. O princípio multiplicativo seria o mesmo esquema, só que eu vou utilizar aqui, por exemplo, 2 etapas, né? Eu vou lançar 2 dados, ou eu vou lançar um dado 2 vezes. Imagina que você está lançando ele 2 vezes. Deixa eu subir aqui. Então, lançamento de 2 dados, quantas possibilidades haverá de cair a face virada para cima? Um número par no primeiro dado e um número ímpar no segundo dado.
né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um resultado que precisa ter 2 lançamentos. Então, ele vai ter 2 etapas, que a gente chama. Neste caso, eu preciso de um número par no primeiro e um ímpar no segundo. Toda vez que a gente tiver essa ideia de e, ou a gente soma, né? Porque um ou outro eu vou somar as minhas possibilidades. Quando eu quero e, eu vou aplicar o princípio multiplicativo, que consiste em multiplicar quantas possibilidades eu tenho. Então, no dado de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você tem números pares. Você tem 3 possibilidades para número par e 3 possibilidades para número ímpar. Então, nesse caso, como os resultados dos 3 pares vão se relacionar com os 3 ímpares, e eu preciso um par e um número ímpar, eu aplico o princípio multiplicativo. Então, basta multiplicar as etapas. Nesse caso, nós teremos 9 possibilidades no lançamento desses 2 dados, de cair par no primeiro dado e ímpar no segundo dado. Tá? Então, fiz essa multiplicação. Se eu quiser conferir manualmente, é só pensar. No primeiro dado, eu tenho opções de cair 2, 4 ou 6, por serem números pares. E no segundo dado, tem a opção de 1, 3 ou 5. Então, nesse caso aqui, pode ter 2 e 1, 2 e 3, 2 e 5. Se cair 4 no primeiro dado, eu tenho 3 opções. 3 para 4 e 1, 4 e 3 e 4 e 5. E se cair 6 no primeiro dado, eu tenho 3 opções: 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3. Em algumas vezes no ensino médio, isso também é dado como diagrama da árvore, né? Então, dá para a gente fazer aqui pequenas ramificações. Por exemplo, eu tenho as possibilidades no meu dado, né? No primeiro dado. Então, vamos jogar aqui. Lançamento do primeiro dado, eu quero cair um número par. Então, ou cai 2, ou cai 4, ou cai 6. No segundo dado, que seria a minha segunda etapa, eu tenho 2 possibilidades. Ou o 2 com 3, né? O 2 com 1, o 2 com 3, ou o 2 com 5. Então, já me gera aqui 3 possibilidades. 4 e 1, 4 e 3, 4 e 5. Aqui tem mais 3. E 6 e 1, 6 e 3 e 6 e 5. Mais 3 possibilidades. Né? Então, se eu não quiser fazer o diagrama da árvore, que dá muito trabalho, dependendo do exercício, né? Tanto que a gente estuda isso aqui bem no comecinho da análise combinatória, nas séries até iniciais, basta que eu utilize o princípio multiplicativo. Então, eu tenho uma etapa que é o lançamento do primeiro dado e outra etapa, o lançamento do segundo dado. Como eu quero o primeiro dado e o segundo, então eu vou multiplicar. 3 opções para o primeiro, 3 opções para o segundo, totaliza 9 possibilidades, tá? Então, assim que é o princípio fundamental da contagem. Então, a gente pode tanto somar as possibilidades, se tiver relacionado com ou multiplicar as possibilidades, se tiver relacionado com e, tá? Então, isso daqui é importante salientar aqui, que esse cálculo que a gente está fazendo é somente as possibilidades, tá? Eu não estou calculando probabilidade nesse vídeo. Então, aqui só estou calculando as possibilidades. Provavelmente, se eu quiser saber a probabilidade dessa situação, no lançamento de 2 dados, de cair par no primeiro e ímpar no segundo, eu teria aí um espaço amostral de 9 possibilidades, né? Segundo, esse é o princípio fundamental da contagem. Então, o segundo tema é o tema do arranjo. O que vem a ser arranjo lá em análise combinatória? Então, toda vez que a gente quiser calcular as possibilidades de alguma coisa acontecer, mas se importando com a ordem desses elementos, eu vou utilizar um arranjo. Tá? Então, você imagina que você tem uma corrida com 10 participantes e você quer lá verificar quantas possibilidades existem de pódio para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Né? Então, o que a gente tem que pensar basicamente? A pessoa que ficar em primeiro não tem como ficar em segundo. A que ficar em segundo não tem como ficar em terceiro. Dá para resolver por princípio fundamental da contagem? Dá. Então, a gente vai pensar assim, eu tenho um total de 10 participantes e eu quero uma premiação para o primeiro, para o segundo e para o terceiro lugar.
Então, nesse caso, eu vou ter 3 etapas, porque o pódio vai ser composto do primeiro e o segundo e o terceiro. Então, aqui eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Quantas possibilidades desses corredores tem para ficar em primeiro lugar? Todos os 10 têm chance de ficar em primeiro lugar. Então, aqui a gente teria 10 possibilidades. O cara que ficou em primeiro, né, a pessoa que ficou em primeiro lugar não pode ficar em segundo. Então, daquelas 10 pessoas, eu já não tenho mais uma delas. Então, uma já foi ocupada o espaço do primeiro lugar. Então, quer dizer que me sobra para o segundo lugar apenas 9 pessoas. Como eu já tenho uma pessoa no primeiro lugar e uma pessoa no segundo, já não são mais 10 também para ocupar a terceira posição. Então, nesse caso aqui, serão 8 pessoas. Então, esses números que eu coloquei em cima são os números de possibilidades, viu? Acontece muito de quando o problema for número, né? A pessoa coloca aqui em cima o número, não é. Aqui você coloca sempre o total de possibilidades, tá? Então, a gente tem aqui, primeiro lugar são 10, segundo são 9, terceiro são 8. Então, eu multiplico essas 3 etapas, isso daqui vai dar 72, 720 maneiras de fazer essa premiação com 10 participantes, considerando primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? Então, dá para resolver por essa forma, pelo princípio fundamental da contagem, ou dá para fazer por arranjo. Aí, arranjo é uma fórmula específica que a gente tem, que é dada por o arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. O que vem a ser esse fatorial? O fatorial é uma ferramenta matemática, né, representado pelo ponto de exclamação, e que ele representa o produto de todos os seus antecessores até chegar ao 1. Então, o que seria 3 fatorial? Seria 3 vezes 2, que é o antecessor, vezes seu antecessor, que é o 1. Então, nesse caso, eu teria 6. O que eu tenho 5 fatorial? Vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nesse caso aqui dá 24, 20 vezes 6, 120. 120 possibilidades, tá? E é importante dizer também que se eu pensar bem, ó, eu posso escrever 5 fatorial como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por quê? Eu posso parar aqui no próprio fatorial, ó, no próprio 3. Porque eu sei que depois do 3 fatorial vai ser o 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu também posso escrever 5 fatorial como 5 vezes 4 fatorial. Por quê? Porque eu sei que o 4 fatorial já vai ter esse resto aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, geralmente, a gente faz isso para calcular o meu arranjo, né? Então, o arranjo de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre n menos P fatorial. Então, vamos colocar numericamente isso daqui, né? Então, eu quero fazer um arranjo de 10 pessoas, considerando a premiação de 3 em 3. Então, o P representa os grupos ali, né, de 3 em 3, e o N representa o total de pessoas. Então, como que fica isso daqui? Vai ficar 10 fatorial em cima, e embaixo 10 menos 3 fatorial. Então, simplificando isso, eu tenho 10 fatorial no numerador e 7 fatorial no denominador. Vamos utilizar essa ideia aqui, ó. Eu não preciso fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até 1, nem do 7. Eu posso pensar que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, porque daqui para frente vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. E na parte de baixo, eu já tenho um 7 fatorial. Como o fatorial ele é sempre o produto, né, a multiplicação, eu posso simplificar aqui, ó. Então, nesse caso, para premiar 10 pessoas, considerando de 3 em 3, eu tenho 720 maneiras. Então, você pode resolver das duas formas, tanto pelo princípio fundamental da contagem, aplicando o princípio multiplicativo, né, porque aqui eu falei E, ou utilizando a fórmula do arranjo. Então, fica a critério de como que você vai fazer isso daqui, tá bom? Então, arranjo, a ordem importa. Então, se importa a ordem, eu vou ter que fazer um arranjo, tá bom?
terceiro elemento que a gente tem é a chamada permutação. Então, o que vem a ser permutação? Permutação significa trocar de lugar, né? Então, se eu quero permutar alguma coisa, eu quero trocar aquela coisa de lugar com outra. Né? E uma das aplicações que a gente tem no ensino médio, que fala sobre permutação, são os casos dos anagramas. Né? Então, imagine quantos anagramas podem ser formados com amor. O que vem a ser anagrama? Você vai pegar as letras lá da palavra amor, e vai embaralhar elas, utilizando as 4 letras, formando novas palavras. Podem ter sentidos ou não, né? Sentido ou não essas palavras. Então, por exemplo, eu posso formar Roma, que tem sentido, é o nome de uma cidade. Mas também eu posso formar OMRA. Isso também é um anagrama. Não tem sentido nenhum essa palavra aqui, né? Mas não deixa de ser um anagrama. Então, como que eu acho a permutação, né, todos os anagramas utilizando a permutação? Então, também dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem, desde que eu penso, já que eu tenho que utilizar as 4 letras e eu tenho 4 posições, então eu posso ter 4 etapas. Então, vou precisar da primeira letra, e da segunda, e a terceira, e a quarta letra para formar um anagrama. Então, já sei que eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Aqui em cima, eu tenho 4 letras disponíveis. Então, eu tenho para a primeira posição 4. Se eu já utilizei uma letra aqui, eu não posso utilizar ela novamente. Então, na segunda posição, me sobram apenas 3 opções. Se eu já usei 2, aqui sobra 2. Se eu já usei uma, as 3 aqui, né, vai me sobrar uma. Nesse caso, a gente tem 24 anagramas. Perceba que esta conta, quando é anagrama, olha lá o que eu tenho. Eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que pode ser escrito como 4 fatorial. Então, qual que é a fórmula da permutação? A permutação de n termos, você vai utilizar todos os termos, não vai sobrar nenhum, vai ser igual por aquele número fatorial. Então, nesse caso, eu quero anagramas da palavra amor, eu vou fazer uma permutação de 4 letras, que vai ser dado por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 anagramas. A diferença da permutação para o arranjo, perceba que no exemplo do arranjo, eu tinha 10 pessoas, né, para premiar apenas 3. Então, de certa forma, sobra pessoas, sobra elementos. A permutação, não. A permutação, se você quer permutar 4 elementos, você tem que utilizar os 4 elementos. Então, na permutação nunca sobra. Tá? Então, por isso que é dado somente por n fatorial, tá? Essa seria a minha fórmula da permutação. Essa fórmula da permutação ela é dada somente nos casos sem repetição. O que é isso? Se eu quiser os anagramas da palavra ovo, ou eu formo OVO, OOV, VOO. Não existe outra possibilidade. Porque se eu trocar de lugar esses 2 Os, vão continuar ovo. Se eu trocar esses 2 Os de lugar, continua OV. E se eu trocar esses 2 Os de lugar, continua OO. Então, neste caso, a gente deveria dividir por 2, né? Porque eu estou contando 2 vezes e tem 2 repetições. Mas pode ser muito arriscado, tá? Fazer essa análise, né? Principalmente se tiver bastante letra e se tiver bastante repetição. Então, também nós temos uma fórmula para as repetições, que é dada por, quando eu quero a permutação de n elementos, né? E tem lá a repetição de um alfa, tem repetição de um beta, de um gama, né? De um teta, ou seja, que representa as letras repetidas, ou os elementos repetidos, vai ser dado por n fatorial, dividido por quem? Pelaquela letra que repetiu, a outra letra que repetiu, a outra letra que repetiu, né? Então, se eu quisesse aqui pegar a palavra ovo, na verdade eu tenho 3 letras, né? O meu N seria 3. Em compensação, repete 2 vezes o O. Então, nesse caso aqui, com repetição, se eu fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, ó, 3 letrinhas, eu tenho 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui.
ele me daria a falsa impressão que eu tenho 6 anagramas com a palavra ovo, porque essa conta do princípio fundamental, ela não considera que há repetição. Então, aqui nesse caso, eu tenho 3 letras, né, e eu tenho aqui um alfa, que é igual a 2, nesse caso que eu tenho 2 letras O. Então, repete 2 letras O. Então, se eu quisesse calcular os anagramas da palavra ovo, seria anagrama de 3 letras repetindo 2 delas. Então, nesse caso aqui, vai ser dado por n fatorial sobre alfa fatorial, né, que só repete 1. Poderia repetir outras, eu colocaria aqui e eu colocaria aqui embaixo o número de repetições. Então, aqui a gente teria 3 fatorial e embaixo repetiu 2 vezes 2 fatorial. 3 fatorial eu posso escrever como 3 vezes 2 fatorial. Isso é estratégico, tá? Justamente para eu poder cancelar em cima e embaixo. E eu tenho aqui a minha resposta, que são 3 anagramas. Então, tomar cuidado quando for com repetição ou sem repetição, tá? De qualquer forma, você pode utilizar essas duas fórmulas aqui. N fatorial quando é sem repetição e N fatorial sobre quantas vezes repetiu o fatorial também, tá? Então, essa seria a minha permutação. Então, coloquei aqui, tá? Coloquei só 3, mas se tiver 10 repetições, aqui serão 10 números aqui embaixo, né? Você vai colocar o número que repete, tá bom? Então, essa é a permutação. O quarto e último elemento é a chamada combinação. Quase igual ao arranjo, só que aqui a ordem não importa. Então, a combinação é quando a gente utiliza para grupos, quando a gente utiliza para comissões, né, onde a ordem não vai importar. Naquele caso lá do pódio, se eu quisesse considerar os 3 primeiros lugares, independente de quem ia chegar, a quantidade de possibilidades ia dar menos, né? Ia dar bem menor. Até porque, se você tem 3 pessoas premiadas, independente de estar primeiro, segundo e terceiro, você já não tem 6 possibilidades, né? Então, você tem aí 3 possibilidades apenas. Como que a gente chega nisso? É mais complicado calcular pelo princípio fundamental, justamente por causa dos grupos e a ordem não importar. Então, por exemplo, você tem lá uma sala de reunião com 5 pessoas e você quer formar grupos para iniciar essa reunião e serem mediadores daquela reunião. Então, você quer grupo de 2 pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Isso, 2 pessoas para formar aqueles grupos. Como a ordem não vai importar, então tanto faz quem que vai ser escolhido, se a pessoa 1, a pessoa 2, ou a pessoa 2, pessoa 1 primeiro. O importante é que naquele grupo de 2 pessoas vai estar 1 e a 2, né? Então, a gente calcula isso como uma combinação. Se eu pensar aqui num exemplo até mais simples, né? Das 5 pessoas, e eu quero de 2 em 2, quer dizer que se eu considerar a pessoa A com a pessoa B e a B com a A, eu estou contando 2 vezes. Então, logicamente, eu poderia pegar essas pessoas pelo princípio fundamental, né? No caso, eu tenho 5 pessoas para a primeira posição, escolher 4 pessoas para a segunda posição, isso aqui dá 20, e eu divido esse resultado por 2, porque eu identifiquei aqui, né, que o A com B é o mesmo que o B com A. Então, para eu não contar 2 vezes, eu vou dividir por 2. Só que, igual a permutação, é arriscado fazer assim, pelo princípio fundamental da contagem. Então, para isso, a gente tem uma fórmula. Então, o que muda a fórmula da combinação para o arranjo? É que lá embaixo a gente vai colocar o P fatorial. Então, até aqui, né, a fórmula do arranjo, que determina o total de possibilidades, só que lá embaixo eu vou dividir também por P fatorial, né? Nesse caso, por que eu dividi por 2? Porque eu quero grupo de 2 pessoas, então, se eu colocasse 2 fatorial aqui, vai ficar 2 vezes 1, então é o mesmo que dividir por 2. Mas se aqui fosse 7, por exemplo, não era dividir por 2, era dividir por 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, como que a gente calcula essa combinação? Então, se eu quero um grupo de 5 pessoas e eu tenho um grupo de 2, então eu posso fazer manualmente, o que não é muito recomendado, né? Você pode chamar as pessoas de A, B, C, D, E e ir formando grupinhos de 2 em 2. Se tiver mais dificuldade, não tem problema nenhum fazer, só dá trabalho, dependendo do número de elementos. E
mas dá para jogar na forma da combinação. Então, no caso, eu tenho N, que são 5 pessoas, e eu tenho P igual a 2, que são um grupo de 2 em 2. Então, a combinação de N elementos tomados P a P é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Então, substituindo os dados, eu tenho 5 fatorial em cima, embaixo vai ser 5 menos 2 fatorial, e o P, que é 2 fatorial. Então, aqui eu tenho, vamos simplificar, né? 5 fatorial, aqui ficou 3 fatorial e 2 fatorial. Então, nesse caso aqui, a gente tem, ó, do 5, eu posso descer até o 3 ou até o 2. Mas é recomendado a gente sempre descer no mais próximo. Então, o 5, eu vou parar aqui no 3 fatorial para eu simplificar os 3 fatorial. Então, eu tenho ali, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu vou parar no 3 fatorial para simplificar com esse 3 fatorial. E o fatorial que sobra aqui, geralmente a gente desenvolve, né? 2 vezes 1. Então, nesse caso, dá 20 pessoas, dividido por 2, e eu posso formar aqui 10 grupos. Tá? Então, perceba que se a ordem importasse, né, eu já teria um arranjo de 5 tomados 2 a 2. Aí já daria 20 pessoas. Porque o A em primeiro, o B em segundo, é diferente do A em segundo, o B em primeiro. Como são grupos, a ordem não importa. Então, vou utilizar essa fórmula aqui da combinação. Tá bom? Lembrando, mais uma vez, que a análise combinatória ela serve para a gente achar sempre o total de combinações, ou seja, o total de possibilidades. Então, tem grande chance de algum exercício a gente aplicar um desses 4 tópicos da análise combinatória para achar o espaço amostral, certo? Que vai ser o total de possibilidades que a gente tem de um evento qualquer, né? Então, são esses 4 elementos que a gente tem na análise combinatória, que também vão influenciar aqui nas probabilidades, tá bom? Então, vou fazer um outro vídeo explicando sobre a probabilidade, como isso pode ser aplicado, e a gente se vê num próximo momento.